Olá, tudo bem? Tudo bem, estudante? Animadas como eu? Eu sou a professora Ana Paula e está no nosso melhor momento, agora é nosso, não é mesmo? Nossa aula em que a gente aprende brincando. Vamos lá então, segundo ano, para o nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar então sobre caça aos dados. Nós já vimos conversando um pouquinho sobre isso, não é mesmo? Até na aula anterior, se você puder visualizar novamente, a gente conversou sobre coleta de dados. E aqui nós vamos caçar esses dados, né? Vamos ver se conseguimos informações através de tabelas. Topa comigo? Vamos nessa então. Qual é o nosso desafio dessa aula de hoje? Bom, nós vamos compreender como inserir informações, como descobrir sobre turmas, né, sobre alguma coisa das turmas e transformar isso em números e depois em desenhos. Bom, será que conseguimos organizar esses números, né, esses dados em tabelas sem nos perdermos? Por isso, né, que a gente utiliza as tabelas para nos organizarmos. Que tal transformar os números em gráficos para enxergar melhor as informações? Vamos lá? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Sabe por quê? Porque a gente já treinou isso em jogos, em aulas explicativas e agora você está com isso na ponta da língua. Bom, tem uma perguntinha aqui. Foca na tela, por favor. Essa menininha está perguntando o seguinte. A Seadinha quer saber se ela quiser compreender qual é a fruta preferida da turma, como posso descobrir? Será que isso é só perguntar para cada um e tentar lembrar? Se tem lá 20 menininhos na sua turminha, 20 coleguinhas, você vai perguntar para cada um, você vai lembrar qual é a fruta que ganhou? Ou nesse caso aqui, qual a preferência, né, de alguma coisa que a pessoa quer saber? No caso, ela quer saber a fruta. Será que vai lembrar qual a preferência de cada um dessa turma? Então, as tabelas servem para a gente registrar as preferências de cada um. Depois, analisar num total qual fruta ganhou na sala de aula. Bom, vamos ver então. As tabelas, tem aqui a tabela do lado, tá vendo? Eu tenho aí a turminha do segundo A, do segundo B e do segundo C. Aqui a nossa pergunta é a seguinte, olha só aonde está a nossa pergunta. Para responder, aqui na nossa tabela. Qual é o esporte preferido das turmas? Qual é o esporte preferido da turma A? Qual é o esporte preferido da turma B? E qual é o esporte preferido da turma C? Nós temos as opções. Futebol, queimada e natação. Você acha que qual desses aí vai ser o preferido das turmas? Você sabe? E você? Qual é o seu preferido? Futebol, queimada ou natação? Então, as tabelas simples, elas são simples de dados, por quê? Porque são dados, informações que a gente coloca, né, um número em um certo campo, em um certo lugar, em uma certa linha. Então, são dados, informações que podemos coletar, classificar e organizar essas informações em grupos, tabelas e uma forma de anotar de maneira organizada. Então, vai dar para a gente entender e compreender isso depois que a gente fizer todas as anotações. Então, nós temos que aí classificar os dados, temos que colocar os dados na tabela e depois gerar um gráfico. Você já fez um gráfico aí na sua turminha? Olha só, eu já tenho aqui as preferências das turminhas. E nós podemos ver que os dados que eu coletei, que eu perguntei, né? Olha só, estão bem aqui, esses dados. Então, esses dados vão me mostrar aí uma coisinha. Que coisinha é essa? Qual é a preferência de cada turma? Então, se eu for analisar esse gráfico, né? Eu posso ver aí qual esporte foi o preferido. Também posso ver qual teve o menos voto. Olha só. Também eu posso analisar o gráfico que nos ajudou a enxergar
mais rápido isso. Então aqui eu tenho a tabela que pode responder essas perguntas, né? E eu também tenho aqui o gráfico. Esses números aqui, ó, virou um desenho, né? E olha só, eu tenho aqui, ó, nas turmas, essa é uma turma, outra turma, outra turma. E olha qual que ganhou, ó. A natação. O pessoal gosta bastante de natação. Então, na turma do segundo ano C, gostou muito de natação. Na turma aí do segundo ano A, olha só, gostou da queimada. Então, para que servem os gráficos mesmos? Para a gente colocar resposta e analisar quem ganhou, quem ficou por último, né? Quem conseguiu aí atingir ao máximo. Você viu ali, ó, maior ali entre os esportes? A natação ganhou. Que tal a gente jogar agora e a gente ver isso em um gráfico? Você gosta de gráfico? E eu já coloquei esse jogo aqui para ficar mais fácil, né, da gente chegar ao jogo. Bom, o jogo é esse. Claro, a gente está falando de gráfico, não é? Então, a gente vai analisar o gráfico. Nesse gráfico aí, está perguntando o seguinte: quantas crianças já se vestiram de vampiros? De fantasia, né? Quantas crianças? Olha, eu tenho aqui, ó, de esqueleto, de fantasma, de bruxinha, de vampiro, de diabinho aqui, né? E de abóbora. Quantas crianças já se vestiram de alguma fantasia dessa? Olha, eu tenho uma aqui, ó, um roxinho que tá subindo lá no 8, olha só. Então, quantas crianças se vestiram de vampiro? Aqui tá o vampirinho. Foi 8, não é mesmo? A gente viu lá no gráfico. E acertamos. Vamos então para o nosso segundo gráfico. Pergunta o seguinte: gráfico quer saber de uma resposta, não é? E aqui está a resposta. E qual a pergunta? Quantas crianças têm uma bola de futebol? Quantas crianças têm uma bola de futebol? Primeiro eu vou procurar a bola de futebol. Aqui, ó, que tá a bola de futebol. E vou subindo e vendo até qual número vai dar. Ó, número 3. Então, quantas crianças têm uma bola de futebol? 3 crianças. Eu venho aqui e clico no 3. Olha, esse joguinho aqui são todos de gráfico. E você pode aí apontar a tela para o QR Code, que você vai chegar diretamente naquele joguinho. Ou então você copiar esse link aqui, ó. Pausa o vídeo, copia o link que vai dar naquele jogo. Você vai brincar e jogar mais vezes, porque o nosso tempo aqui é curtinho, certo? Pode brincar com seu amigo, com os seus parentes, com seu pai, com a sua mãe. Vai ser bem divertido. Bom, o que nós aprendemos então na nossa aula de hoje? Nós aprendemos que quando a quantidade de pessoas para se saber uma resposta, é melhor a gente colocar em tabelas. A gente viu que as tabelas, a gente coloca os números das respostas, não é mesmo? E depois a gente pode construir um gráfico, que são os números em formato de imagem. E aí dá para a gente visualizar, ver quem ganhou, quem perdeu, qual que tem mais, qual que tem menos, né? Através dessa imagem. Bom, eu fico por aqui então. Até a nossa próxima aula. Tchau!